Valeu, meus brothers, como sempre, direto e reto, eu sou Maurício Guartelá, vamos que vamos para mais uma, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre qual câmera você comprar em 2025. Vou dar para vocês aqui um guia completo para iniciantes, porém com câmeras para iniciantes e câmeras já topo de linha, para fotógrafo, para criadores de conteúdo, para youtubers. Então vou, de fato, dar para vocês aqui, ó, 10 opções de câmeras incríveis para você criar conteúdo, para você iniciar na fotografia ou no audiovisual com o pé direito, grandão. Qualquer dessas opções vai atender a tua necessidade e vai depender de fato de que área mais ou menos você gostaria de se especificar, né, assim por diante, mas de qual área de repente você gostaria de ter mais pretensão, atuação, assim por diante. Então vai depender tudo, sabe do quê? Do quanto você tem para investir. Eu vou tratar nesse vídeo aqui somente de câmeras da Sony, vou dar para vocês 10 opções de câmeras da Sony, vou explicar um pouquinho sobre cada câmera para você, a aplicabilidade delas, usabilidade. Então, se segura aí, eu vou tomar minha água e, como sempre, direto e reto, vamos pro vídeo. Câmera número 1 é o seguinte, cara, já está aqui na minha tela e na sua, é a Sony ZV-E10 Mirrorless Camera. Nesse caso, ela está aqui com a lente do kit 1650, que eu já vou abrir aqui um parêntese para vocês, que eu não recomendo que você compre com essa lente. Se você de repente já quer começar grandão, já vai fazer um investimento considerável, porque afinal de contas, essa câmera ela não é barata, ela está custando aí $798, $700 sem a lente do kit, né? Porque eu aconselho que você de repente compre uma lente já separada, uma 1770, que é bem cara, por sinal, que vai ter um valor agregado bem grande, mas você tem opções de lentes da Viltrox, 13mm da Viltrox, 30mm da Viltrox, da Sigma, lentes que vão ter um custo acessível e que vão ser bem claras, vão ter luminosidade. Por quê? Luminosidade e lentes claras, o que define isso é a abertura que a lente tem como capacidade, né? Então, assim, essas lentes do kit, ó, tá vendo aqui, ó, nessa imagem da frente, a gente já pode ver, ó, ela tem abertura variável, que vai de 3.5 até 5.6. Em 16mm ela tem 3.5 de abertura, em 50mm ela tem f5.6 de abertura. Esse f aí na tua câmera determina justamente isso, a abertura, a capacidade que essa câmera tem de entrada de luz. Aliás, câmera não, a lente, porque é a objetiva, a lente que vai ter essa questão da abertura. Então, quanto mais clara for a sua lente, melhor ela vai enxergar no escuro, ela vai ter mais luminosidade e maior vai ser o desfoque, o bokeh da lente. Então, leva isso em consideração. Não vou falar aqui para vocês muito sobre lentes, mas vou dar para vocês aqui 10 opções de corpos de câmera, né? Já dando esse disclaimer aqui para vocês com essas câmeras iniciais, que eu não recomendo comprar lente do kit. Se possível, você compra já uma outra lente separada, depois você vê qual que melhor se adequa à tua necessidade. Mas se você não tiver como, compra do kit mesmo. Você vai utilizar ela até quando for possível, até você sentir a necessidade de trocar de lente, fechou? Então a minha primeira indicação é a Sony ZV-E10, é uma câmera já que tem a versão 2, né? Mas essa câmera ainda é muito atual, faz 4K 30 frames, faz Full HD até 120 frames por segundo. É uma câmera muito compacta, uma câmera muito compacta mesmo, muito pequena, leve, fácil de ser utilizada. Então é uma câmera excelente para quem quer produzir conteúdo. Ela também é boa para fotografia, faz excelentes fotos, tem 24.2 megapixels, mas ela tem uma situação para fotografia. Ela tem uma baixa taxa de sincronização de velocidade se você precisa usar o flash nessa câmera. Então, se você quer usar o flash nela, ela só tem velocidade de 1/30, então isso pode te limitar de alguma forma. Mas é uma câmera muito compacta, uma câmera que tem a telinha flipável, como as demais. Todas as que eu vou apresentar aqui também têm essa mesma característica, mas essa aqui é uma câmera muito compacta. O que é legal dela é que ela tem essa cápsula de microfone aqui, ó, que capta em 3 direções diferentes. Então a câmera, para quem é criador de conteúdo, se vlogar, por exemplo, se gravar, ela é muito interessante. Fechou? Anotou aí? Custa $700 se for só o corpo. Vamos para a opção 2. A opção 2 ainda é a Sony ZV-10, porém a versão Mark II, a versão 2, é a atualização da ZV-10 Mark I. E o que é o grande diferencial dessa versão 2 para a versão 1? Ao meu ver, é o fato dela ter uma bateria maior. Então, essa versão 2 já vem uma bateria como essa aqui, ó, que é NP-FZ100. Deixa eu tentar mostrar aqui, ó. Foca.
que é essa bateria que é maior, que aumenta de forma considerável o tempo de gravação dessa câmera. A versão 1 tem uma bateria um pouquinho menor, então dura menos tempo. Acho que isso foi um upgrade relevante. Outra coisa, essa câmera tem mais capacidade de processamento, ela faz 4K até 60 frames por segundo e já entrega um vídeo a 10 bits. Falando de fotografia, as duas têm praticamente a mesma qualidade, né? Alguns frames por segundo a mais, mas em termos práticos elas têm a mesma qualidade, a mesma taxa de sincronização baixa também quando a gente fala de botar um flash externo, né? Não ser um flash, por exemplo, com um disparador aí em cima dela. Mas são câmeras muito interessantes. Também recomendo aqui, no caso, o preço dela, $1.098, está para com a lente do kit, que é 1650, que é aquela lente que eu falei para você, que se possível, vale a pena você comprar o corpo da câmera e comprar uma outra lente, que talvez vai te dar um pouquinho mais de qualidade. Talvez, com o passar do tempo, essa economia aqui de $100 que você gasta numa outra lente, talvez valha a pena para você, tá? Então, a câmera é super compacta, mesmo estilo da Sony ZV-10 Mark I, pequena, compacta, né? Câmera super capaz. Ela deu uma breve engordadinha, assim, ó, uma engordadinha com relação à versão 1, mas é uma câmera super interessante. Então, tem agora duas câmeras aí para você começar com o pé direito, na fotografia ou no audiovisual. Para quem é criador de conteúdo, cara, essas câmeras aqui são feitas para você. Então, são câmeras realmente excelentes. Vamos para a próxima. Se você já tem um pouquinho mais de budget, mais de valor aí de investimento, se tem uma graninha a mais que você possa investir, sem dúvida vale a pena você já ir para a Sony A6700, que é uma câmera incrível, com sensor de 26 megapixels atualizado. Ela faz 4K até 120 frames por segundo, faz Full HD até 240 frames por segundo e consegue entregar tudo isso a uma taxa de compressão de bits de 10 bits com uma taxa de amostragem de 422. O que isso significa se você está começando aí, né, esse monte de número que eu estou te falando? Vou simplificar. A quantidade de frames por segundo que a câmera tem capacidade de fazer vai dizer o quanto de slow motion, de baixa velocidade você consegue botar de câmera lenta, você consegue utilizar nela. Ou seja, ela tem uma grande capacidade de fazer um slow motion e ainda ela faz 4K a 120 frames por segundo. Então tem uma taxa muito interessante, o 4K tem muita qualidade, muita nitidez e tem muito frames por segundo. Ela tem uma diferença de $400 comparado com a Sony ZV-10 Mark II, né? Então é um valor considerável. Se você levar em consideração a Sony ZV-10 Mark I é o dobro do valor, mas de fato é uma câmera bem mais capaz que as demais, com uma pegada voltada um pouco melhor para fotografia. Então, se você quer fotografia, ela tem muitos frames por segundo, tem uma pegada interessante. Ela faz até 11 frames por segundo, né, com obturador mecânico. O ISO dela vai de 100 até 32.000. É uma câmera realmente muito interessante, que é super capaz, cara. Se você de repente não quer ir para o mundo full frame, né, que eu também vou falar isso para vocês aqui, vou trazer câmeras full frame para você, eu acho que a Sony A6700 é no momento uma das mais incríveis e capazes. Se você precisa de uma câmera híbrida que faça foto e faça vídeo, essa câmera sem dúvida é a melhor escolha, pelo que ela custa e pelo que ela entrega. Vou abrir um outro parênteses aqui, talvez se você está começando, mas afinal de contas, qual que é a diferença de um sensor full frame para um sensor cropado? O sensor full frame, vou pegar minha câmera aqui para mostrar para vocês, deixa eu tirar minha lente aqui, ó. O sensor full frame, meus brothers, nas mirrorless, ó, deixa eu ver se não derrubo minha lente aqui. É isso aqui, ó, tá vendo, ó? Tá vendo uma pecinha? Deixa eu foco, ó. Tem o sensor aqui, ó, tá aqui dentro da minha câmera. Então o sensor full frame, ó, pronto, agora eu vou pegar o brilho dele. O sensor full frame, ele é maior comparado ao sensor APS-C cropado. Então, agora focou no meu rosto ali. Então, ele é maior comparado ao sensor cropado. Ou seja, o sensor de câmeras full frame vai ter um melhor desempenho em baixa luminosidade. Ou seja, ele vai enxergar mais no escuro, falando de uma forma muito grosseira, comparado com uma câmera APS-C. Mas isso, em termos práticos, com a quantidade de lentes que a gente tem disponível para as câmeras da Sony, e isso é um dos motivos de eu estar indicando para vocês aqui somente câmeras da Sony. Eu acho que a Sony, em alguns aspectos, ela está ficando um pouquinho para trás das outras marcas, mas no aspecto acessibilidade, possibilidade e quantidade de lentes disponíveis no mercado, cara, ninguém bate a Sony. Então a Sony tem muita lente disponível, várias marcas que produzem para a Sony. Isso é bem relevante porque você vai entender que no teu processo você vai precisar de lentes de qualidade. Então a Sony A6700 é uma câmera cropada, APS-C. As lentes, como eu falei, a diferença do full frame para o cropado, né? As lentes APS-C, que é o sensor cropado,
elas são mais acessíveis do que as lentes para sensor full frame. Então é uma coisa para você se atentar aí também. Vamos agora então para uma câmera full frame, que inclusive é a câmera que me filma nesse exato momento. É uma Sony A7C, na faixa de $1.598, então ela custa $200 a mais do que uma Sony A6700. O que é interessante, porque a Sony A6700 tem mais capacidade do que essa câmera, em termos de qualidade. Ela é uma câmera mais recente, lançada mais recente do que a Sony A7C, mas a Sony A7C é uma câmera full frame, então tem essa vantagem de ter um sensor maior. A câmera Sony A7C também tem uma telinha flipável, tem um sensor full frame, que como eu falei, é incrível para ter para baixa luminosidade, você consegue subir o ISO lá em cima e ainda ter qualidade. Ela faz 4K 30 frames, faz um Full HD até 120 frames por segundo, ainda com uma taxa de amostragem de 8 bits, uma taxa de amostragem de 420. É uma câmera incrível, eu não vejo necessidade nenhuma de trocar minha câmera, é a câmera que nesse exato momento está me filmando. Então assim, é a câmera mais acessível se você já quer começar com o mundo full frame, né? Hoje disponível pela marca Sony. É uma lente, é uma câmera excepcional. Nesse momento ela me filma com a lente 20mm f1.8 da Sony. É uma lente que eu acho incrível, com uma câmera que é incrível, que tem um resultado excepcional e excelente. Ó, agora que eu vi que o meu microfone está fazendo sombra em mim, esse danado. Deixa eu ver se consigo mudar um pouquinho aqui. Então é uma câmera excepcional, cara. Uma câmera excelente. Eu não tenho nada a reclamar dela. É uma câmera que eu já tenho há 2 anos e me entrega muita qualidade. Então vamos para a próxima opção. Já fomos 1, 2, 3, essa é a 4ª opção. Vamos para a 5ª opção, que seria a atualização da Sony A7C Mark II. A gente tem um valor considerável de preço, a gente sai de $1.600 para $2.200. Então são $600 a mais para que você tenha então uma câmera que já faz 10 bits, faz full frame a 4K 30 frames e também a 60 frames por segundo. O que é interessante? Que em termos práticos, essa câmera tem menos capacidade de processamento de vídeo do que a Sony A6700, que já faz 4K a 120 frames por segundo. A Sony A7C Mark II ela faz 4K a 60 frames por segundo, porém ela cropa. Ela vira basicamente um sensor cropado. Então, é umas coisas que não fazem muito sentido para mim do mundo da Sony, mas essa aqui é uma câmera excepcional. Olha o ISO dela, vai de 50 até 204.800, faz até 10 frames por segundo. É uma câmera com 33 megapixels, né? Então é o mesmo sensor da Sony A7 IV que eu vou falar adiante. É uma câmera muito capaz. E qual que é a diferença dela para a Sony A7 IV, que eu vou trazer na sequência? É o fato dela também ser uma câmera muito compacta, que tem uma característica muito parecida com essa aqui, ó, que é a câmera que eu mostrei inicialmente, que é a ZV-10, uma câmera mais compacta, uma câmera pequena, né? Já sem tantos botões, uma câmera talvez um pouquinho mais voltada para vídeo, mas uma câmera também excelente para fotografia. O Sony A7C é justamente por ser compacta, né? Então, vamos seguir nosso vídeo aqui. A próxima câmera é uma câmera muito interessante, cara, porque assim, é a Sony ZV-E1 e olha o preço dela, ela custa praticamente o mesmo valor do que a Sony A7C, mas tem uma diferença, a capacidade dessa câmera em termos de vídeo é superior à Sony A7C Mark II. Porém, existem alguns poréns nessa câmera. Ela tem e é equipada com o mesmo sensor da Sony A7S III, câmera que eu não trouxe aqui para vocês por conta do valor. Ela é bem cara, tá custando aí $3 mil para cima, mas ela é equipada com o mesmo sensor dessa câmera num corpo compacto, num corpo muito parecido com a Sony ZV-10, com a Sony ZV-10 Mark II. Então, por isso eles conseguem baratear essa câmera. Então, assim, se você precisa da câmera com mais qualidade possível, com maior desempenho de ISO possível e mais acessível, essa aqui é a câmera para você. Se você vai vlogar, ou até mesmo se você vai fotografar. Mas ela tem uma diferença, que ela tem 12 megapixels, então ela não é totalmente voltada para fotografia, ela tem uma menor resolução para fotografia, se você precisa fazer impressões, né? E sabe o que é uma diferença que eu acabei de não citar nas outras câmeras? Eu vou voltar um pouquinho para explicar para vocês, ó. Essas duas câmeras iniciais aqui, ó, ZV-10 Mark I, ZV-10 Mark II, elas não têm estabilização interna no seu sensor. Já a Sony A6700 tem estabilização no seu sensor. Então, quando você vai fotografar com ela na mão, você consegue baixar a velocidade e ainda ter nitidez. Ela tem uma redução de microvibração. Para vídeo, isso também é excelente. A Sony A7C Mark I tem isso, a Sony A7C Mark II tem isso e a ZV-E1 também tem estabilização no sensor.
Essa câmera aqui é muito interessante. É uma câmera muito, muito, muito interessante pelo custo que ela tem e pela qualidade que ela entrega. Ela é basicamente uma Sony A7S3, que é a topo de linha hoje, assim, né? Da Sony, com um corpo também mais voltado para fotografia. É o mesmo sensor da Sony FX3, que eu vou mostrar para vocês aqui quanto custa, que é da linha cinema. Atenção, porque essa câmera, pelo fato dela ser muito compacta e ter muita qualidade no seu processamento, ela pode sofrer com aquecimento, mas nada que você não possa, né, trabalhar e burlar sabendo entender essas limitações. Vamos para a próxima câmera. Vou tomar mais uma aguinha aqui que eu tô com a garganta seca já. Porque essa aqui é a melhor híbrida. É a melhor híbrida de todos os tempos. Inclusive, ela teve uma baixada de preço aqui, ó. Ela estava custando $315 a mais. Ela sempre teve na faixa de $2.500 até $2.600. Aqui, ó. Aqui ela tá com o preço só do corpo, que é a Sony A7 IV. Nesse caso, ela tá vindo com uma bateria a mais aqui, né? Mas é basicamente essa câmera aqui, ó. Então, ela tem 33 megapixels, faz 10 frames por segundo, faz um 4K 60 frames, porém no crop, coisa que não faz muito sentido para mim. É uma câmera que faz muito bem foto, talvez um pouquinho mais voltada para fotografia do que para o vídeo. Então ela fica nesse meio do caminho. Para vídeo, ela perde para a Sony ZV-E1. Para foto, ela ganha da Sony ZV-E1. Para vídeo, ao meu ver, ela é um pouquinho... Ela não que ela perde, ela tem mais botões do que a Sony A7C Mark II. Para fotografia também tem um pouquinho mais de botões, mas é basicamente a mesma câmera, mesmo sensor, mesmo tudo, num corpo mais voltado para fotografia, com mais botões, com uma melhor pegada. Se você quer uma câmera mais compacta, Sony A7C. Se você quer uma câmera com uma melhor pegada, Sony A7 IV vai atender muito bem. $2.200. Lembrando, essa aqui é a melhor câmera para fotografia, para vídeo, cara, para YouTube. Essa câmera vai te atender muito bem. Vai realmente depender do quanto você quer investir, né? Quanto você pretende investir. Então, até agora eu trouxe para vocês várias opções de câmeras mirrorless, né? Que são essa tecnologia sem espelho. Câmeras híbridas. Então, as duas primeiras aqui são mais voltadas para vídeo. A Sony ZV-10. Sony A7C híbrida. Faz foto muito bem, faz vídeo muito bem. Sony A7C híbrida, faz foto muito bem, mas um pouquinho mais voltada para o vídeo e mais compacta, tem essa característica. Sony A7C Mark II é a versão atualizada com mais capacidade. Sony ZV-E1, excelente para vídeo, muita potência, sensor absurdo, mas num corpo muito compacto, como eu falei. Sony A7 IV, a campeã das híbridas, né? A câmera, pô, coringa que faz tudo, uma pegada excelente. Comenta aqui embaixo se esse vídeo está fazendo sentido para você até agora, se você está entendendo, porque basicamente eu estou passando aqui para vocês uma sequência, meio que todo o sistema de câmeras da Sony. Vou deixar de fora algumas aqui, que eu não quero nem citar para não bagunçar a cabeça de vocês, mas vamos para a próxima. Aí a gente volta para o mundo dos crops, das câmeras cropadas, porém, câmeras da linha Sony que são voltadas especificamente para vídeo e que são da linha cinema. Cara, sabe quando você vai lá e bota teu carro para fazer estágio 1 ou faz uma regulagem específica do motor para ter um pouquinho mais de potência? É basicamente o que essas câmeras são. Elas são equipadas, ela tem o mesmo sensor da Sony A6700, porém ela tem um corpo mais robusto, com mais cooler, com mais processamento, ou seja, ela tem uma capacidade de gravar por mais tempo sem esquentar, faz 10 bits, 422 de amostragem e é da linha Cine da Sony, ou seja, ela tem um salzinho a mais ali, uma misturinha a mais na questão de cor, quando a gente fala de cor, de pós-processamento. Faz 4K até 120 frames. Ela tem um preço assim, ó, que é bizarro, cara. Comparado com a Sony A6700, são $200 a mais, na verdade são $400 a mais. Na média ela tá custando $1.800. Aqui a gente tá tendo um preço especial na BH, né, tendo desconto, que talvez sinalize que tá vindo novas câmeras, eu espero que sim, talvez limpando o estoque, né? Mas essa aqui, se você faz vídeo, teu lance não for foto, teu lance é vídeo, eu quero comprar a melhor câmera possível para vídeo e mais acessível possível, vai de Sony FX30, que ela arrebenta. O que é legal? Como essa câmera é voltada para a linha de cinema, ela tem essa opção de handle aqui, ó, de um handle superior que dá a essa câmera a possibilidade dela ter entrada XLR com Phantom Power. Então, se você precisa
de um áudio de fato de qualidade, você quer botar um microfone mais potente aí, essa câmera consegue absorver isso. Não vou entrar nesses detalhes práticos para você, para não bagunçar a tua vida, né? Mas ela também tem essa opção justamente porque ela é da linha cinema da Sony. Ela tem esse esse handle superior, que nele você tem duas saídas para áudio XLR balanceadas, né? Então tem Phantom Power para você ter um áudio pesadão aí. Uma câmera para vídeo, cara, para filmmaker, ela é sensacional. Uma câmera com muita qualidade. Vamos para a próxima, que é um passo a mais da Sony FX30, porém com o sensor full frame. Essa câmera foi a maior decepção dos últimos tempos lançada pela Sony, mas mesmo assim uma câmera excelente. Ela é basicamente uma Sony A7 IV, volta aqui na Sony A7 IV, cadê? Sony A7 IV. Ela é basicamente essa câmera, o mesmo sensor, a mesma tecnologia, tudo que essa câmera entrega embarcada num corpo de câmera da linha cinema da Sony. O mesmo corpo que equipa a Sony FX30. Então, a Sony FX2 é uma Sony A7 IV dentro do corpo de uma Sony FX30 ou de uma FX3, que eu vou trazer para vocês na sequência. O valor dela já é um valor considerável, bem mais alto, né? Mas ela tem essa questão de você, de novo, poder botar um handle XLR aqui em cima dela, ó, que dá a opção de duas saídas XLR balanceadas, né? Que é bem interessante para quem trabalha com áudio e manja disso. Ela também tem um viewfinder eletrônico, que não tem nas demais, que é bem interessante. Ah, gostaria de pontuar isso, mano, olha lá. A Sony ZV-10 Mark I e Mark II não tem o viewfinder eletrônico. O que é o viewfinder eletrônico? Vou pegar minha câmera aqui para mostrar para vocês de novo, ó. O viewfinder eletrônico, meus brothers, é esse bagulhinho aqui, ó, que a gente bota o olho quando vai fotografar. Então, Sony A7C tem, Sony A7 IV tem, Sony FX30 não tem essas linhas da câmera cinema, né, da Sony, mas a Sony FX2 veio então equipada com isso, então ela tem um viewfinder eletrônico. Essa câmera é o meio do caminho entre a FX30 e a FX3, que eu vou trazer para vocês aqui agora na sequência, fechando então as nossas opções de câmeras da Sony para você produzir conteúdo, para você fazer vídeo ou ainda para você fotografar. Algumas são mais para vídeo, outras mais para foto. Mas olha quanto custa esta belezura aqui, ó, são $3.900. E o que é interessante, essa é a Sony FX3, ela tem 12 megapixels, uma alta capacidade de vídeo, faz 10 bits, 4K 2.2, tem saída externa para gravar em house, se você botar um gravador externo. E essa câmera aqui, ó, gente, é equipada, é basicamente o mesmo sensor que tem essa câmera aqui, ó. É a mesma câmera, porém num corpo muito mais capaz, com mais resfriamento, com mais isolamento para respingos, para chuva. Então, é uma câmera mais tunada. Para a gente fechar o vídeo, essa aqui é a Sony FX3, a topo de linha se você quer produzir vídeo, quer produzir conteúdo. Se você quer fazer fotografia, eu recomendo você ir para a Sony A7 IV, que vai entregar até mais do que essa, que faz apenas fotografias estilo, não é uma câmera voltada para fotografia, mas sim para vídeo da linha cinema da Sony. Espero que tenha te ajudado, espero que tenha feito sentido. Eu tentei ser o mais didático possível e seguir uma sequência lógica para você entender como é que funcionam as câmeras da Sony. São 10 opções de câmeras para você comprar, com valores totalmente variados, que vão de $700 até praticamente $4.000. Lembrando que se você comprar ela com o Reno superior aqui, ó, com o XLR, que ela também tem, essa câmera vai para pelo menos, tá? $4.200. Eu sou Maurício Quartelar, comenta aqui embaixo se esse vídeo te ajudou de alguma forma. Comenta aqui qual dessas câmeras você já tem ou qual delas você gostaria de ter. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma a você entender pelo menos como é que funciona o mundo das câmeras, em específico o mundo da Sony e o que a Sony entrega. Eu sou Maurício Quartelar, se quiser aprender fotografia comigo, o link está aqui embaixo. Bora aprender fotografia do básico ao profissional. Ou ainda, se você talvez já faz boas fotos, mas quer aprender a editar melhor, eu também tenho um curso para te ajudar. É nóis e até a próxima.